Boas tardes, boas noites. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si como comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e, deixando, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22 e Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias a verem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento de tributo exigido pelos romanos, e levando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de estica ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Muito bem. A questão aqui que se trata é em relação ao dinheiro. Então, aproveitamos aqui do livro Chico Xavier Pede Licença, do capítulo 10º, as palavras de Emmanuel, sobre o dinheiro. Dinheiro amigo. Letras de câmbio, alterações de câmbio. Em toda parte vemos o problema da troca na vida monetária, por base de sustentação a mercados diversos. Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Sempre que fixemos a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformando no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação se aplica em benefício de outrem. Pode ser transubstanciada no reconforto e na bênção de muitos. É inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita da riqueza material, dissipando-a sem elevação nem grandeza, tanto quanto existem outros muitos que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhe as energias sem entendimento ou proveito. Gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro, à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial de trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para construir e servir. Bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do pai de família, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada, ou que se converte em escora e recuperação dos pequeninos que vagam sem apoio e sem direção. Coloca-te no lugar daqueles companheiros do mundo, que se oneram de débitos e compromissos de solução urgente, que varam humilhação e penúria, que sofrem doenças com abandono ou que se estiram nas trilhas de provação sem ânimo e sem teto.
e reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu que verte de mais alto ao encontro da lágrima na terra, a fim de transformá-la em bênção de esperança e de amor na edificação de um mundo mais feliz. Curioso esse ressaltar, essa valorização da moeda, do dinheiro, né? É uma visão que muitas vezes se contrapõe às nossas interpretações iniciais, negando a própria eficiência, eficácia da existência do dinheiro, né? E então, Herculano Pires coloca isso muito claramente no mesmo capítulo, em que ele denomina moeda, corpo e alma. Vamos lá. O que avilta o dinheiro não é a queda do câmbio, é a mesquinhez de espírito. Quando usamos a expressão vil metal, revelamos não compreender o valor espiritual da moeda. Encontramos no Evangelho muitas passagens em que o dinheiro é considerado no seu valor celeste, mas nenhuma é mais bela do que a parábola da dracma perdida, em que o Senhor compara a moeda como a alma. Sim, porque as almas são as moedas do tesouro de Deus. Bastaria isso para nos lembrar que as moedas da terra, ao contrário do que sempre se afirmou, podem comprar os bens do céu. É verdade que ainda hoje é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas isso corre por conta do rico e não da riqueza. O dinheiro pode ser cambiado, trocado no mundo, mas pode também ser cambiado por moedas celestes. Existe a mesa de câmbio da caridade, da fraternidade, da compreensão humana, onde uma pequena moeda terrena, como no caso evangélico do óbolo da viúva, pode render mais juros no céu do que todos os juros e correções monetárias da terra. Emmanuel reabilita o dinheiro em nosso precário conceito humano. Chama-nos a atenção para a finalidade maior da moeda, que geralmente esquecemos. Estabelece, ao mesmo tempo, a ligação entre o dinheiro e o corpo, ao mostrar que, por falta de entendimento, tanto dilapidamos as energias de um quanto os valores do outro. A moeda atirada na roleta ou consumida no vício, esbanjada nos desvarios do egoísmo, é semelhante ao corpo desgastado nas loucuras da embriaguez e da sensualidade. Mas a moeda aplicada nos serviços das criaturas, na terra, é semelhante à alma que se entrega ao serviço do amor, socorrendo os que necessitam e estimulam os que trabalham. A mesa de câmbio da caridade não se constitui apenas do serviço primário da esmola. O câmbio da caridade é mais generoso nos grandes investimentos do estímulo ao trabalho, ao estudo, à pesquisa, que abrem oportunidades ao progresso geral, beneficiando direta e indiretamente milhões de criaturas. Quando Jesus disse ao moço rico que ele devia desfazer-se dos seus bens, distribuindo-os aos pobres, não pretendeu empobrecê-lo, mas levá-lo a movimentar a sua riqueza em favor do mundo. Bendita seja a moeda, escreve Emmanuel. Bendita quando não dorme no cofre ou no banco, azinhavrando-se na avareza. Bendita quando não é enterrada pelo servo inútil, mas multiplicada pelos servos diligentes, como na parábola dos talentos. Bendita a moeda que não fica na bolsa ou no saldo bancário fechada na mão do avarento, mas que circula no meio social como o sangue no corpo, irrigando os vasos e produzindo as energias de que a alma necessita na terra para subir o caminho estreito do céu. Moeda e corpo são os instrumentos de que a alma se serve na vida terrestre para conquistar a vida celeste.
Então, interessantíssima essa explanação, né? Para percebermos o intercâmbio entre as coisas, né? Como é colocado em toda a doutrina, a existência universal é basicamente de matéria e espírito. Né? A matéria é aquilo que tocamos, é aquilo que podemos calcular, né? E essa matéria ela se traduz nas coisas que nos rodeiam, nos bens, né? E esses bens eles são transformados por nós, né? Eles são manipulados por nós e o convertemos, agregamos a nossa parte aquilo, né? Então, tem um terreno baldio, a gente vai lá, limpa o terreno, quer dizer, é o meu trabalho, o meu esforço, a minha energia que está limpando o terreno, aí planto feijão, por exemplo, e depois de algum tempo, com a ajuda da natureza, né, eu colho aquele lote de alimentos. Mas eu não vou comer só feijão. Né, eu preciso de arroz, então eu vou fazer uma troca com quem plantou no seu terreno arroz, essa troca. E aí surgem mil problemas. Por quê? Porque o tamanho do saco de feijão pode ser diferente do tamanho do saco de arroz. O cuidado que exige para obter feijão é diferente do cuidado para obter arroz. Então, aqueles dois sacos, ainda que iguais, eles podem ter esforços diferentes, privações diferentes. Então, precisamos achar um meio para poder equalizar isso. Essa equalização é feita através do que a gente chama de moeda, de dinheiro. Então, aquele saco de feijão é convertido num equivalente em dinheiro, o saco de arroz é convertido numa outra quantidade de dinheiro, e aí não se troca mais, né, os sacos diretamente, se trocam, se permutam, se circula o dinheiro. Então é interessante que essa analogia do dinheiro ser o sangue material da terra é perfeita, porque todos os bens, todas as coisas materiais que existem e todos os serviços, todos os trabalhos, os envolvimentos que agregamos a esses produtos são convertidos em dinheiro. E aí já não mais carregamos as coisas que produzimos ou as coisas que fazemos. Nós simplesmente carregamos uma porção de dinheiro. E esse dinheiro, ele circulando, na verdade, ele está trocando os esforços de cada um, as oportunidades de cada um. E essas oportunidades, que são medidas materiais pelo dinheiro, elas se convertem em valores espirituais na medida que eu destino o dinheiro. Eu posso destinar meu dinheiro para comprar arroz, mas eu posso também destinar esse mesmo dinheiro para comprar arroz e levar a um faminto. É esta ponte entre a destinação do que eu faço na terra que permite que eu atinja os valores do céu. É genial isso, né? É uma ponte assim, muito clara sobre o que a matéria funciona de ferramenta para descobrirmos os céus. Né? Com mais propriedade, que Herculano explica isso, Emmanuel também, né? E que a gente se lembre que até para eu plantar o feijão, para eu limpar o terreno, para eu conquistar, eu preciso dar oportunidade, e ela vem através de Deus no que a gente chama do que ocorre na hora do presente. Ele me dá a oportunidade de eu ter o terreno, ele me dá a oportunidade de eu comprar a enxada, né? E aí eu agrego o bem que eu possuo. Isso, qual é o bem que eu possuo? Essa oportunidade medida através do meu tempo. Então, o tempo ou oportunidade é o que me pertence efetivamente. E eu estou destinando este tempo, essa oportunidade, para converter isso em objeto material, que se migra para o dinheiro, que passa a circular e servir para que eu faça as outras coisas que eu desejo, né?
para a satisfação pessoal ou para o bem da comunidade, ou o bem social, né? E aí é importante que eu escolha adequadamente o meu desejo, aonde está meu coração, né? O que eu desejo ali está o meu coração. Então, qual é a finalidade que eu tenho para aquilo que eu conquisto? Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Nos nossos encontros, temos visto um pouco sobre a questão da responsabilidade do pensamento, das formas pensamento, da atmosfera que nos envolve por conta daquilo que cultivamos na nossa casa mental. Hoje nós vamos pegar um pouquinho no Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, iniciando pelo capítulo 14, Os Médiuns, item 159. Kardec nos diz: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. E Herculano Pires, na tradução que peguei aqui, nos remete a uma nota e diz: as classificações mediúnicas são naturalmente variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas e países. Kardec oferece uma classificação em linhas gerais. Alguns nomes se modificaram entre nós. Os médiuns auditivos são geralmente chamados audientes. Os falantes receberam a designação de médiuns de incorporação e atualmente de psicofônicos. Os sonâmbulos são geralmente chamados anímicos. Os pneumatógrafos são chamados de escrita direta. Agora nós vamos um pouquinho para o capítulo 20, que fala sobre a questão da influência moral do médium, o que é uma questão muito importante para todos nós que estamos buscando entendimento, buscando estudo, para podermos ser ali instrumentos mais de acordo para os trabalhos, né, no centro espírita. Então, vamos lá, Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral do Médium. Vamos ver o item 226. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral, mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mau segundo as qualidades do médium. Segunda pergunta aqui deste item.
Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não a possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos, cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. 3. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências com isso? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. 4. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas quase frequentemente sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá por fim abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando a por um defeito essencial como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. O mal é que na maioria das vezes ele não toma para si. Aí vem uma observação aqui. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Mas são tais as cegueiras e o orgulho de certas pessoas que elas não se reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. 5. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns,
para que os espíritos bons não precisem servir-se de maus instrumentos. 6. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar de uma lição para que se mantenha vigilante. 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode às vezes obter coisas boas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dela na falta de outro, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. Observação: deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se, por suas imperfeições, presas de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem-intencionadas, cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. 9. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os espíritos bons, tem sido enganado menos vezes. 10. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que ele seja enganado? Os espíritos bons permitem que os médiuns sejam às vezes enganados para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho, ambos são necessários. 12. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre ao que a deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que consideras como personificações do bem
não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez e de falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova de sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Tem uma nota do tradutor aqui, no finalzinho desta última frase, de Herculano Pires. Então vamos ver. Humilhar a razão, que é sempre orgulhosa, submetendo-a à realidade dos fatos e reconhecendo a existência de um poder superior. Isso não quer dizer abdicar da razão, mas exercitá-la no bom sentido. O exercício da razão, que dá ao homem o poder de discernir e escolher, o torna orgulhoso, como o desenvolvimento das faculdades intelectuais no adolescente o faz mais atrevido e rebelde. Está nisso a dificuldade de unir a fé e a razão, que o Espiritismo, entretanto, vem resolver, dando à razão a sua justa aplicação. Bom, até aqui vimos a questão da influência moral no processo do desenvolvimento da mediunidade, em que buscamos ali, deveremos buscar através do estudo, um maior entendimento dessa possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual, mas não podemos deixar também de estudar as questões próprias morais, buscarmos nos advertir, estarmos ali lúcidos das nossas imperfeições e através do estudo do Evangelho, que cuida da parte moral de cada um de nós, e o exercício dos ensinamentos do Evangelho é que devemos ter para que possamos ter uma condição melhor, moralmente falando, e sermos um melhor instrumento nesta questão mediúnica para melhor servirmos. E nós temos aqui no livro Seara dos Médiuns, psicografado pelo Chico, esta mensagem é de Emmanuel, foi dada na reunião pública de 14 de novembro de 1960, que se refere exatamente a essa questão número 226 do livro dos médiuns que vimos. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Afirmas a cada passo plena confiança nos instrutores espirituais que a todos nos assistem. Neles reconheces os timoneiros da evolução. Entretanto, não te confies à inércia, atribuindo-lhes no mundo o dever que te cabe. A usina, conquanto poderosa, não realiza a tarefa da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atende ao ministério da fonte humilde. Eles, os obreiros da luz, oferecem planos admiráveis, contudo, aguardam mãos prestimosas para que as boas obras se consolidem. Auxiliam a enxergar a realidade, mas não dispensam olhos compassivos que adoecem a revelação da verdade, para que a verdade não se faça fogo destruidor. Ajudam a conhecer as pessoas e os problemas, mas pedem ouvidos caridosos que saibam discernir, a fim de que o mal não se levante por flagelo da vida alheia. Inspiram ideias edificantes, mas rogam corações generosos que lhes detenham a luz. Apresentam as áreas destinadas à produção do melhor, no entanto, solicitam pés que as procurem na direção do serviço. Não te digas sem mediunidade para a edificação a fazer, porquanto, se estivéssemos apenas em função de meros fenômenos endereçados à inteligência, não passaríamos de agentes menos responsáveis, sustentando um parque de diversões. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contato incessante
com a onda dos pensamentos superiores que vertem dos mensageiros do Cristo, sabendo assim, conscientemente, a extensão do trabalho que nos compete. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Não te faças desse modo indiferente ou desavisado, pois, conforme a antiga sabedoria, abre aspas, tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. Fecha aspas. Bem, finalizamos as nossas reflexões de hoje. Estejamos nós sempre inclinados por lembrarmos da postura, dos exemplos de Jesus, pois é a Ele que devemos ali caminhar, seguir a sua luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre de todo o mal. Que a paz de Jesus esteja sempre no coração de cada um.